O nosso Cidade em Ação desse sábado, né, que preparou exatamente um conteúdo especial em homenagem ao nosso querido saudoso Dr. Fernando, né, como era mais conhecido popularmente, Dr. Fernando da Ematesse. É exatamente esse conteúdo que a gente passa a veicular para você a partir desse momento aqui na sua 96,9. Em abril de 2021, o município de Itapajé chorava a morte, né, de um de seus filhos mais ilustres. Dr. Fernando Antônio Mesquita Araújo, ou Dr. Fernando da Ematesse, como era mais conhecido, faleceu, lamentavelmente, aos 66 anos, após semanas internado em uma unidade hospitalar em Fortaleza, vítima da Covid-19. O nosso programa Cidade em Ação, né, deste sábado aqui na Atitude FM, portanto, traz esse conteúdo especial, não para relembrar, rememorar a morte de Dr. Fernando, e sim para evidenciar esse legado extremamente importante que o mesmo deixou tanto para Itapajé como também para os municípios aqui da nossa região, em especial Irauçuba, Urubretama, Umirim e Tejuçuoca, que ele mantinha exatamente, né, uma atuação muito forte, muito ligada, né, com os agricultores e demais pessoas de toda essa região. Engenheiro agrônomo, Dr. Fernando atuou na Ematesse por décadas. Esteve à frente do escritório regional com sede aqui em Itapajé por muitos anos. Sempre atencioso, ele conquistou o carinho, o respeito e a admiração de todos, em especial dos agricultores dessa nossa região. Pessoa bem relacionada, militou também na política partidária, tendo sido vice-prefeito de Dr. Cristóvão, né, após vitória nas eleições de 1992. Ele foi candidato também a prefeito em 96 e candidato a vice-prefeito do então candidato a prefeito, Batista Braga, nas eleições de 2008. Casado, né, pai de 4 filhos, Dr. Fernando deixou um legado extremamente importante enquanto profissional, enquanto pai de família, né, esposo, enfim, um legado reconhecido por todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Esse aqui é apenas um breve histórico, né, desse rico legado deixado, portanto, por Dr. Fernando, que a gente vai estar evidenciando exatamente com alguns depoimentos de algumas pessoas que tiveram a oportunidade de conviver com ele, de alguns parentes, alguns amigos, enfim, é o que você passa a acompanhar a partir desse momento no nosso Cidade em Ação. 12 horas e mais 5 minutos, 12h05, aqui no estúdio. A gente convidou e está exatamente comigo aqui para que a gente possa, inclusive, discorrer um pouco mais, né, sobre o Dr. Fernando, sobre todo esse histórico rico, um de seus irmãos, né, José Osmar, ou como é mais conhecido, o nosso amigo Mano. Posso chamar assim de Mano, né? Ou Mano? À vontade. Meu amigo, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Cidade em Ação, nesse conteúdo especial em que a gente presta essa homenagem ao seu irmão, ao nosso querido saudoso Dr. Fernando. Tudo bem? Tudo bem, Clésio. Eu gostaria de agradecer à Rádio Atitude, principalmente a você, Clésio, por essa oportunidade de falar um pouco da vida do meu irmão, Fernando, e, ao mesmo tempo, enaltecer a criatividade que a Rádio Atitude tomou de criar esse espaço para enaltecer figuras, pessoas itapajéenses que prestaram serviço à nossa comunidade. Então, desde já, a minha gratidão por ter sido convidado e pelo meu irmão estar sendo motivo deste programa, e que a Rádio Atitude tem mostrado um profissionalismo muito grande. E com essa inovação, posso até dizer, criada pela Rádio Atitude, pela equipe dos profissionais da Rádio Atitude, em especial você, de ter esse espaço para enaltecer pessoas que prestaram serviço à nossa comunidade, como também na região.
é de um valor extremamente incalculável, porque muitas vezes as pessoas, principalmente a juventude, você no início você falou, os jovens não têm conhecimento do que foi aquela Verdade. pessoa. E Itapajé, mano, tem de fato assim um histórico de muitos e muitos cidadãos, né, que prestaram ou que prestam relevantes serviços e que lamentavelmente em algumas situações acabam não tendo o devido reconhecimento, né? Exatamente, Clésio. Até porque a minha geração, naquela geração do meu irmão, do Fernando, do Bastos, diretor-presidente desse grupo, e tantos outros, o objetivo maior era se formar, se graduar na universidade e vir trabalhar em Itapajé. Contribuir com a terra, né? Contribuir com a terra. Então existia essa preocupação da minha geração. Era uma preocupação, era prioridade, né? Nós tínhamos exemplos, no caso de Sebastião Neto, mais para cá, numa geração mais recente, o IDE. Gostaria até de ressaltar que durante a vida de estudante do IDE em Fortaleza, ele só passou 5 finais de semana em Fortaleza. Então, era o prazer que nós tínhamos quando estudávamos em Fortaleza de vir para Itapajé, passar final de semana, e o nosso sonho era esse, que foi do Fernando, foi do Bastos e de tantos outros. Se graduar e vir exercer a profissão em Itapajé. Itapajé, né? Era motivo de orgulho, né? Ok. São 12 horas e mais 9 minutos, 12 e 9, mano, para a gente poder até contextualizar, e em especial exatamente para esse público mais jovem que nos acompanha nesse momento aqui na Atitude 96, eu queria que você falasse um pouquinho exatamente sobre a origem familiar de vocês, seus pais. Muitas pessoas eu acredito que não saibam, né, mas essa avenida principal nossa aqui na entrada da cidade de Itapajé, a Avenida Osmar Bastos, leva exatamente esse nome, que é o nome do pai de vocês, né? Exatamente, Clésio. Então, foi um projeto de lei criado, feito pelo doutor Idé, então vereador na época, e deu o nome daquela avenida ao meu saudoso pai. Então é assim, Clésio, a nossa origem paterna, nós somos da família Bastos, né? Uma família tradicional de Itapajé. Então meu pai teve como irmãos o Jauro Bastos, foi prefeito de Itapajé, o Tia Araújo, que foi vereador por muitos anos, aí tinha o tio Jeová, tio Expedito, a tia Iva, a tia Lila. Então sempre teve, o meu pai e os irmãos dele sempre tiveram uma atuação muito forte no município. Até porque o tio dele, né, que era meu tio-avô, Raimundo de Araújo Bastos, irmão do meu avô, ele era conhecido popularmente por Mundinho Bastos. Ele, naquela época, existia no interior os chefes de família. Então, o chefe da família Bastos era o meu tio Mundinho, coincidentemente presidente da UDN, União Democrática Nacional. Então, a família Bastos sempre tinha o tio Mundinho como referência política, como referência em tantas outras coisas. Até para montar um negócio, qualquer um da família Bastos passava na casa do tio Mundinho para se aconselhar com ele, o que é que ele achava, se tinha condições de prosperar, se aquele negócio tinha futuro ou não. Então isso aí ele foi referência, né? Até hoje muitas pessoas ainda levam em consideração, têm na memória o valor moral, o valor de
atitudes de homem, de respeito, de moral mesmo, né? Como a gente costuma falar, o Timão de Bastos. Então a nossa origem, pro lado de pai, é essa. E do lado da minha mãe, eu sou de uma mistura de Saraiva, Vieira e Mesquita do São Miguel. Coincidentemente, a família da minha mãe era adversária política da família do meu pai, né? Que tinha como chefe de família e chefe político o saudoso deputado Raimundo Vieira Filho, né? Até que em 1966, Clésio, é um fato histórico que eu acho muito bonito isso que aconteceu. O Raimundo Vieira foi até a casa do tio Mundinho Bastos e chegou lá e disse: seu Mundinho, eu vim propor um acordo político. Vamos acabar com essa briga aqui. Aí o meu tio olhou para ele e disse: como é, Raimundinho? O senhor lança o candidato a prefeito, eu lanço o vice, e o seu grupo e a sua família votam em mim para deputado estadual. Ali foi selado esse grande acordo. Foi quando o tio Jauro foi lançado candidato a prefeito, que fez uma belíssima administração progressista mesmo, sabe, Clésio? Ele, inclusive época, hoje, por exemplo, algumas ações daquela época ainda servem, vamos dizer assim, à população, né? Algumas edificações, alguns empreendimentos. Né? Exatamente. O primeiro hospital de Tapajé foi com ele. Energia do Paulo Afonso, água encanada, telefone, calçamentos. Para você ter uma ideia, ali a Rua Grande, que a gente chama popularmente, a Avenida 2 de Fevereiro, era no barro. A Rua Manuel Rocha, que se fala ainda hoje, os mais velhos chamam Rua do Comércio, né? Era no bairro também, claro. Então, na gestão do Tijaro foram construídas várias praças, calçamento, parques infantis, que era a febre. Toda criança itapajense ficou feliz com essa iniciativa dele, né? Então, foi o progresso de Itapajé, o começo do progresso de Itapajé. E, coincidentemente, ele me falou certa vez, o tio Jauro, de que aquilo que ele fez antes dele, nas gestões anteriores, não tinha FPM ainda. Então, o FPM foi quando criado, quando ele assumiu a prefeitura de Itapajé. Então, passou, o município brasileiro passaram a ter mais recursos. Porque eles não tinham, sabe, era uma coisa, era picuinha mesmo, né? Então, e também, coincidentemente, o Itapajé vivia um momento econômico muito bom. Nós estávamos no ciclo do algodão. Do algodão, né? Então, nós tínhamos riqueza. Itapajé produzia muito. Nós tínhamos 2 indústrias de beneficiamento de algodão. Isso gerava emprego, gerava renda no campo, né? Então, era fácil desenvolver políticas públicas de fixação do homem ao solo, porque tinha do que ele sobreviver e não só sobreviver, mas comer da agricultura e ter como agricultura uma fonte de renda. Verdade. 12h16, 12h16. Mano, vocês eram em quantos irmãos e o que o doutor Fernando, né, representava para vocês da família? Bom, nós lá em casa, filhos biológicos, nós éramos 5. Fernando, eu, a Jeane, o Roberto e o Tarcísio. Mas a minha mãe pediu a um tio dela, Mundinho Vieira, pai do Chico Feijão, Getúlio, para que a Ieda, quase a mesma idade da minha irmã, viesse morar aqui com a gente.
Então ela veio e ficou morando com a gente, era como se fosse o irmão. Então a gente sempre diz, nós sempre dizemos que nós não éramos 5, nós éramos 6, né? Então o Fernando era o líder. Ele sempre muito educado, o Fernando foi precoce em tudo, viu, Clésio? Em tudo ele foi muito precoce. O cara sempre foi muito estudioso. Tudo era motivo de pesquisa para ele, tudo era motivo de estudo, né? Então, ele entrou da Emates muito jovem ainda. Primeiro ele entrou na universidade também com muito pouca idade. Ele entrou no curso de engenharia agrônoma com 16 anos, né? Com 21 anos ele concluiu e coincidentemente teve concurso para a Emates, né? Então eu fiz o concurso, e já que é para falar, a gente fala. Ele foi o primeiro colocado, né? Então ele fez carreira como engenheiro agrônomo da Emates, se destacou, ele sempre foi considerado pela Emates como profissional de agronomia mais destacado, enquanto ele esteve servindo aquela instituição. Então o Fernando fez história como agrônomo, não só em Tapajé e região, mas também em toda a Emates, no estado do Ceará. Ele sempre foi homenageado pela Emates nesse sentido, né? Okay. Então, sempre, mas Clésio, ele estudava diuturnamente. Ele não tinha hora para estudar, não, né? E era tudo, Clésio. O Fernando era uma fonte de saber muito grande, porque ele gostava de pesquisa, né? Eu lembro muito na nossa juventude, outro que também gosta ainda, de pesquisar, de estudar, é o Bastos, Dr. Bastos, né? Então, era bonito ver eles conversando. Por último, o Fernando foi vizinho de um primo nosso também, cirurgião dentista, o Dr. Aurimar, que é outra fonte de saber de cultura. Clésio é uma pessoa fantástica, sabe? E eu achava bonito ver a conversa deles, dessas pessoas aí, que eu citei, o Basco, o Fernando e outros também. Mas esses aí, eles tinham uma fonte de saber tão grande, Clésio, que a gente aprendia com eles, né? Então eles tinham. Meu irmão, infelizmente, faleceu, mas o Aurimar e o Bastos são estudiosos ainda hoje. Ainda hoje. Ainda hoje. Verdade. Né? Bom, são 12 horas e mais 20 minutos, 12h20, mano. Nós temos aqui alguns conteúdos no nosso Cidade em Ação. Antes da gente iniciar aqui os depoimentos, né, de pessoas exatamente que falam desse legado, dessa importância do Dr. Fernando para a nossa população, para a população dos municípios aqui da nossa região. Só alguns trechos aqui exatamente, né, de conteúdos que eu acho que também evidenciam muito exatamente essa figura que era o Dr. Fernando, né? No ano de 2016, tem só um registro aqui exatamente, um pequeno recorte, né, do momento de entrega de sementes do programa Hora de Plantar do governo do estado, Dr. Fernando exatamente falando aqueles agricultores, até mesmo exatamente, né, naquela expectativa de que a gente pudesse ter uma boa quadra invernosa naquele período e que eles pudessem de fato ter uma produção. Vamos conferir. Do programa Hora de Plantar, são sementes produzidas geneticamente. Essa semente tem um potencial de produção muito bom. Nós esperamos que vocês façam um bom uso, um plantio racional, para que nós possamos ter, se Deus quiser, um bom inverno e uma boa safra. Esses são os nossos desejos, que nós temos para todos vocês que estão recebendo e participando do programa Hora de Plantar. Esse registro, mano, eu acho que evidencia muito exatamente como o doutor Fernando queria bem os agricultores. Porque essa entrega aqui, ou esse momento, esse registro, ele estava ali cercado exatamente por agricultores do lado de fora do escritório da Emates,
né, iria iniciar ali o processo exatamente de distribuição, mas exatamente ele fazia questão de ter essa conversa, ou esse diálogo muito direto com esses agricultores, né? Ele não era um colaborador da Emates de escritório, não, né? Ele fazia questão de ter esse contato direto com o agricultor, né? Realmente, Clésio, o Fernando não era de gabinete. O Fernando era do campo mesmo. Ele gostava, era onde ele se sentia bem. Era na conversa diária com os agricultores. E chegava esse momento aí que você falou, que você mostrou agora em vídeo, a distribuição de semente era uma realização para ele. O cara se emocionava, né, com aquilo ali que ele estava fazendo. Fazia questão de orientar, tanto na Emates, na hora da entrega da semente, como lá no campo. Ele gostava de ir lá, porque ele era agrônomo, porque gostava de ser agrônomo. Uma particularidade que ele tinha também, Clésio, por exemplo, ele tinha 2 fazendas, né? Clésio, nas propriedades dele e nas nossas, que era do meu pai, ele não entrava além da porteira no carro da Emates. Ele deixava na porta. Na porteira. E o resto ele ia a pé. Muitas vezes ele tem uma fazenda em São Miguel, né? E ele passava lá no meu cartório, deixava o carro da Emates lá e ia no meu, para poder entrar na propriedade dele. Porque ele sempre zelou. Não dá margem para nenhum comentário indevido, né? Exatamente, né? Para ninguém dizer que ele estava se aproveitando da posição que ele ocupava, né? Isso tem muito a ver, aliás, tem tudo a ver com o nosso berço, a nossa formação. A casa que nós fomos criados e educados era uma casa que zelava pela família. Nós, então, posso dizer, publicamente, sem medo de errar e de ser criticado lá fora, ou por algum ouvinte, de que os filhos do Osmar Bastos e da Dona Ivone não foram bem zelados. Porque nós fomos zelados até demais, né? Ok. Bom, são 12 horas e mais 24 minutos, 12h24, estamos no nosso Cidade em Ação, conteúdo especial em homenagem ao Dr. Fernando da Emates. Eu vou trazer mais 2 recortes aqui, exatamente, um deles do ano de 2018, que foi exatamente ali um dos primeiros trabalhos em vídeo, quando a nossa equipe aqui da Atitude 96 estava caminhando, exatamente iniciando, né, essa jornada para as plataformas digitais, exatamente reforçando esse trabalho realizado pela nossa equipe, e uma das primeiras matérias exatamente nesse novo momento foi exatamente com o Dr. Fernando. Só um rápido trecho aqui para você conferir também. Ainda está muito baixo o índice de vacinação. Nós apelamos para os nossos produtores, que sempre têm colaborado de uma maneira decisiva para que nós possamos ter um índice de vacinação satisfatório. Nessa fase agora, nessa etapa, na segunda de 2018, que é essa que nós estamos vivenciando nesse momento, você é obrigado a vacinar somente os animais bovinos de 0 até 24 meses, ou seja, é de garrote e garrota para baixo, até garrote de bezerra, até garrote e garrota você pode vacinar. Os animais maiores do que essa faixa de idade aí não precisa ser vacinado, não é necessário. A cobertura vacinal, nesse momento, nós estamos querendo somente até 24 meses, de animais bovinos até de 24 meses. Por isso, nós aqui de antemão apelamos para a sensibilidade do nosso produtor, dos nossos parceiros que sempre têm nos ajudado de uma forma decisiva para que nós possamos atingir os nossos índices de vacinação. Apelando para as associações, para os sindicatos, para as secretarias municipais de agricultura e para, é claro, o nosso maior parceiro, que é o produtor, que é o criador de gado aqui na nossa região. Esse trecho aqui, falando exatamente da campanha da vacinação contra a febre aftosa, foi no ano de 2018, e vamos aqui a mais um trecho do ano de 2020, foi exatamente novembro de 2020, que foi exatamente aqui a última entrevista, inclusive concedida por Dr. Fernando à nossa equipe aqui da Atitude 96. Vamos conferir. Só a Emates que emite o boleto. Ele tem que se dirigir à Emates, que só da Emates,
Quando chega lá, o titular ou a sua esposa, eles recebem o boleto e nós emitimos o boleto, ele paga o boleto e está absolutamente apto para que ele possa receber cimento do próximo ano, dentro do programa Hora de Plantar. Dr. Fernando Antônio, obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Algo mais que deseja acrescentar, fique à vontade. Mário, só mais uma vez aqui dando as informações para o homem do campo, através dos microfones da Rádio Atitude, e dizer que pedimos a Deus que nós tenhamos uma boa quadra invernosa e que possamos ter um inverno bom, produtivo, que seja bom para todos nós. 12 horas e 27 minutos, mano, esses dois trechos aqui, eu fiz questão de fazer esse recorte, porque eu acho que ilustrava bem, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar o doutor Fernando por várias oportunidades, e uma das situações que me chamava muita atenção era exatamente a preocupação dele em sempre passar a informação ao agricultor, ao homem do campo, à população de Tapajé e da nossa região, em sempre passar essa orientação devida. Eu me recordo de uma época, eu não sei qual era a enfermidade, acho que ele tinha passado por um procedimento cirúrgico, e a gente precisava de uma informação, ele estava de licença médica, inclusive, né? E eu liguei para ele, ele pediu que a gente fosse lá na casa dele, para ele gravar lá na casa dele, mesmo não estando de serviço, não estando na Emates, para poder passar a informação. Esse zelo, né, com a boa informação com relação aos agricultores, à população, ele sempre prezou do início ao fim dessa jornada, não foi, mano? Exatamente. Desde o princípio, até antes de concluir o curso de agronomia, ele tinha zelo pela agricultura, ele achava bom. O cara vibrava, sabe, Clésio, com aquilo. Você deve ter percebido, às vezes que você o entrevistou, e pelas conversas, pelo depoimento de pessoas, o quanto ele gostava de ser agrônomo, o quanto ele gostava de prestar informações, os conhecimentos técnicos dele para o homem do campo. Muitas vezes encontrava dificuldade, como qualquer profissional, em qualquer área. Dada a falta de formação da maioria das pessoas, a gente sempre encontra assim, mas a gente tem que ter um jeito, tem que ter uma forma de falar o mesmo idioma para que ele entenda, as pessoas entendam. Então o Fernando desenvolveu um idioma próprio para poder se comunicar melhor e poder repassar os conhecimentos técnicos para os criadores e produtores de leite, principalmente de gado leiteiro, como também a agricultura. Então ele desenvolveu um idioma próprio, para que o conhecimento técnico dele fosse absorvido pela maioria das pessoas. 12 horas e 30 minutos, nós vamos iniciar, portanto, agora, né, uma série de depoimentos, né, de amigos, de parentes que conviveram com o doutor Fernando, que evidenciam exatamente esse legado importante deixado por ele. Um deles, e a gente começa exatamente por esse depoimento, é o do doutor Farnésio Mendonça, que foi companheiro de trabalho, né, e tem várias histórias, vários momentos compartilhados exatamente ao lado de doutor Fernando. Vamos conferir. Não dá para distinguir o doutor Fernando como chefe de trabalho e como amigo. Ele era uma pessoa só, certo? O tratamento que ele dispensava a gente era um tratamento de um irmão mais velho, vamos dizer assim, né? Uma pessoa, como eu sempre digo, eu sempre tive a proteção de Deus de ter bons gerentes me administrando. Mas digo sempre, posso ter tido igual, mas melhor do que o doutor Fernando eu não tive. Fica até difícil a gente dizer qual é a maior lembrança. A maior lembrança que eu tenho é de saber que ele está vivo até hoje comigo. Ele está presente o tempo todo, em tudo que a gente faz. Não só na vida profissional, como também na minha vida particular. Porque ele só nos dava bons exemplos, bons ensinamentos, né? Era uma pessoa de um caráter, vamos dizer assim, irrepreensível. A gente diz que não existe pessoas insubstituíveis, mas eu acho difícil dizer que o doutor Fernando seja substituível. Honestamente, ele não seja insubstituível. Tratava todo mundo aqui igual.
não tinha diferença. Todos eram tratados com a mesma, vamos dizer assim, com o mesmo respeito, com a mesma consideração. Independente de ser um técnico como eu, que era mais ou menos, até era mais velho do que ele em idade, não de experiência de trabalho. O doutor Fernando entrou primeiro do que eu na Emates. Mas nós já tínhamos praticamente 40 anos de empresa, né? Nós dois. Né? Mas o tratamento que ele dispensava, um jovem que chegava aqui, né? Um recém-estagiário ou recém-contratado pela empresa, era o mesmo que ele dispensava a minha pessoa. Não tinha diferença. Né? Ele fazia isso aqui uma equipe de trabalho, não existia competitividade, todos eram tratados iguais, né? Não existia, ele não estimulava nenhum conflito aqui dentro. Tanto é que ninguém aqui tinha coragem de falar de um colega com ele, porque isso não tinha importância para ele. E não alimentava esse tipo de vamos dizer assim, de perca de tempo, né? Ele era muito objetivo nas coisas dele. Toda vez que eu vou a campo, eu lembro dele. Quando eu estou no escritório, estou lembrando dele. Quando eu chego em casa, à noite, né, eu me lembro do doutor Fernando. Né? Fernando, como eu falei, ele não deixou aqui uma equipe de trabalho, ele deixou uma família aqui na Emates. E, felizmente, essa família está perpetuando. Né? Nós temos hoje, não posso deixar de falar, que foi também da equipe dele, que é o Júnior, hoje gerente nosso, né? Um jovem, né? Que está administrando e gerenciando a Emates com a mesma esforço, né? E a qualidade que o doutor Fernando sempre teve. Né? Tanto é que foi muito bonito o caso que o Júnior, na época que ele veio assumir a gerência, devido à ausência do doutor Fernando, ele disse que não estava aqui para substituir o doutor Fernando, estava aqui para tentar dar continuidade ao trabalho do doutor Fernando. A mensagem que eu deixo, que é uma pessoa que eles podem ter muito orgulho mesmo, certo? Muita, assim, carinho que ele deixou, não é só com Farnese, com a equipe da Emates de Tapajé, não. É com todos os colegas da Emates do estado do Ceará, falam do doutor Fernando, como também os agricultores. Os agricultores dos municípios onde o doutor Fernando trabalhou, até hoje fala no doutor Fernando, que a família não esqueça disso. Eu acho que está faltando uma homenagem maior do município de Tapajé ao doutor Fernando. O doutor Fernando merecia, né, porque isso não fica só para ele que está no céu, mas vai ficar para a família, para os descendentes deles, né? Uma homenagem, eu não sei dizer qual seria, qual o alcance que ele merecia dessa homenagem, né? Uma praça, uma rua, um bairro da cidade de Tapajé, como também da cidade de Pejuçuoca, da cidade de Irauçuba. O doutor Fernando atuou nesses 3 municípios com muito carinho, muita dedicação e uma coisa, muita humildade. Humildade. O doutor Fernando nunca levantou a voz para ninguém. O doutor Fernando era uma pessoa equilibrada, uma pessoa que só fazia o bem para as pessoas, certo? Não tinha maldade no coração dele e nem alimentava a maldade dos outros. Para com ninguém. Ele queria só o bem das pessoas. Eu estou falando isso, mas espontaneamente. Não estou fazendo aqui um elogio, porque eu já fazia elogio dele antes dele não estar aqui com a gente presente, mas ele continua aqui na Emates, como continua lá no campo. Agradeço muito essa oportunidade, certo? E pode ficar tranquilo. Nós estamos aqui para poder seguir um pouquinho do exemplo dele. Agora já 12 horas e 36 minutos, doutor Farnese foi um companheiro aí de longas datas do doutor Fernando, né, mano? Foi. O Farnese é uma pessoa extremamente profissional, uma pessoa maravilhosa, sabe? Era um amigo irmão que o Fernando tinha na Emates. O Farnese, como todos os outros servidores também, né? Mas é outro agrônomo que exerce a profissão com aquele entusiasmo de início de carreira e até hoje, né? Que gosta de ser agrônomo mesmo, né? Então, Farnese, eu e meus irmãos, nós temos uma gratidão muito grande pelo Farnese
e por todos os servidores da EMATES de Itabagé. Ok. A forma como eles tratavam com respeito e carinho ao Fernando. Bom, deixa eu trazer agora o depoimento de quem está hoje, exatamente, na gerência, né, do escritório regional da EMATES, aqui de Itapajé, e tem essa responsabilidade, exatamente, de dar sequência, né, a esse trabalho deixado por Dr. Fernando, que é exatamente o nosso amigo Júnior Taveira, gerente atual, né, gerente regional do escritório da EMATES aqui do nosso município. Vamos conferir. Falar de Dr. Fernando é falar de um cidadão íntegro, profissional respeitado, exemplo de pai e de esposo, que por onde passou deixou seu rastro de amizade e trabalho prestado. Sempre conduziu os trabalhos da EMATES com maestria, ensinando e dialogando com seus colegas e repassando todo o seu conhecimento adquirido. Quando eu assumi a gerência, fiquei um pouco preocupado, mas lembrei de seus ensinamentos e de alguns pilares que ele sempre dizia, que são: seja verdadeiro e ético, seja respeitoso com todos e construa no trabalho uma segunda família. A família e aos amigos, eu sei que a saudade é grande, mas essa saudade é superada quando lembramos de suas ações e de seu legado, que jamais será esquecido. Do Júnior Taveira, atual gerente do escritório regional da EMATES aqui de Itapajé, nós vamos ouvir agora dois representantes, né, desses dois municípios da nossa região também, os quais Dr. Fernando tinha muitos relacionamentos, uma atuação também muito intensa, né, porque o escritório da EMATES aqui de Itapajé atende também Irauçuba e Tejuçoca, e esses dois falam também exatamente, né, um pouco sobre o Dr. Fernando, começando com o seu Antonino de Brito, ex-vereador de Tejuçoca e pai do atual prefeito Britinho, lá do município de Tejuçoca. Vamos conferir. Olá, Clésio. Olá, ouvintes. Primeiro de tudo, meu querido Clésio, gostaria de lhe parabenizar por exatamente estar criando essa oportunidade de homenagear pessoas que já se foram, pessoas que já passaram desta vida para outra. Hoje, no caso, Dr. Fernando, super conhecido, não só em Itapajé, mas em toda a nossa região. Dr. Fernando foi engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Ceará, e filho de Osmar Bastos e dona Ivone. Eu conheci esse casal, acredita, Clésio e ouvintes? Conheci todos os dois. Por falar em Osmar Bastos, tinha um comércio ali pertinho, ali onde hoje mais ou menos fica em frente à propriedade do Tony, que agora está com as lojas americanas, naquela esquina ali, Osmar Bastos. E, para quem não sabe, Dr. Fernando foi o vice-prefeito de Itapajé na administração do Dr. Cristóvão Cruz. Pode ser que alguém não saiba, nós estamos dizendo isso. Ele deixou 4 filhos, Mateus, Priscila, Paulo e também Fernando, que eu conheço deles todos, conheço bem. Fernando é engenheiro, conhecido por Fernandinho, rapaz de responsabilidade, também o filho do Dr. Fernando. Dr. Fernando nos deixou em 2021, deixando um legado exemplar para a família e amigos. Isso é muito importante. Para você ter uma ideia, querido ouvinte, 37 anos de EMATES, dando assistência técnica aos agropecuaristas. Só de Itapajé? Não. De Itapajé, Irauçuba, Tejuçoca, Uruburetama e Umirim. Muito importante. Eu costumo dizer para todos nós, isso vale a pena ressaltar, a nossa vida é um livro escrito por nós mesmos. Você sabia disso? Um livro é escrito por nós mesmos. Cada dia é uma página. Este livro, quando a gente morre, o livro fica. Vai ser lido pelas pessoas que nos conheceram. É o que nós estamos fazendo hoje, com esse livro belíssimo deixado por Dr. Fernando. Não sei quase nada da sua vida particular. Posso assegurar que na sua vida profissional, ele foi exemplar. Muita responsabilidade, cuidadoso, zeloso, pé no chão e muito dedicado em tudo que fazia. É isso que eu sei dizer a respeito de Dr. Fernando. Costumo também dizer sempre que devemos considerar as origens. Por exemplo, Osmar Bastos, cidadão de bem, cidadão daqueles que é honrado, conduta ilibada, boa índole, moral, e fez com que viesse o Dr. Fernando.
na mesma linhagem, mesma origem, é origem. Doutor Fernando, por exemplo, tem ótimos filhos, tais como eu destaco o Fernandinho, o engenheiro, que trabalha aqui com a gente aqui na administração atual de Tejuçoca. Queridos, eu encerro estas poucas palavras a respeito de Dr. Fernando, dizendo que nós devemos considerar isso, as origens, e ver que os nossos dias atuais, infelizmente, não são mais como os da época de Dr. Fernando, onde as faculdades ensinavam as pessoas realmente a preservar os valores essenciais para o desenvolvimento de uma cidadania, com respeito, com decência, com ética, cristianismo. Atualmente, infelizmente, as universidades estão criando doutoras que ensinam verdadeiros inversão de valores. Vivemos em uma época em que praticamente está assim. O poste é que faz xixi no cachorro e o capim é que come a vaca. Por isso estamos vivendo em uma degradação social, estamos aí à beira de coisas terríveis. Esta assistência técnica presente, amigável, fluida e parceira. Portanto, um personagem da história da nossa região que é digno de todo reconhecimento e homenagem. 12h45, 12h45, essa questão exatamente dos bons relacionamentos não haviam somente em Itapajé. Mas eu acho que esses dois depoimentos aqui, tanto do seu Antonino de Brito e do Nonatinho, evidenciam muito exatamente que ele prezava e zelava por isso também nessa nossa região como um todo, né, mano? Exatamente, Clésio. Ele tinha esse zelo de tratar as pessoas de uma forma civilizada, por assim dizer. Então ele construiu um laço de amizade muito grande, um leque de amizade muito grande, através da EMATES, através da profissão dele. O Antonino, isso aí eu sempre soube do quanto o Antonino, lá da nossa querida Barra no Retiro, Antonino Brito, sempre quis bem demais. Ele não gostava do Fernando. Ele queria bem, que é mais do que gostar. Mais do que gostar. Mais do que gostar, né? Então eu tenho essa gratidão pelo Antonino, que também é meu amigo pessoal, tá? E ao Nonatinho. O Nonatinho sempre procurou o Fernando através da EMATES, porque ele desenvolveu lá em Irauçuba um sistema de associações comunitárias que funcionou e funciona. Ele deu eficiência isso aí. Então ele tinha a EMATES, e em especial ao Fernando, como um grande parceiro. Então eles conseguiram desenvolver muita coisa na região da Irauçuba, né? E por onde o Fernando passou, Clésio, ele deixou um legado muito forte, tá? O primeiro município que ele atuou como um engenheiro agrônomo foi em Brejo Santo. Então lá ele fez um excelente trabalho. Depois ele veio para Pentecoste, depois, antes de Itapajé, ele se dedicou muito a Irauçuba, né? Na época o prefeito lá era o Antônio Negredo, né? Então o Fernando atuou muito forte em Irauçuba também. Aí foi quando ele veio para Itapajé e a EMATES de Itapajé passou a ser regional, né? Então tem a jurisprudência da EMATES, Itapajé, Uruburetama, o Mirim, Tejuçoca e Irauçuba. Então, através da EMATES, através dos conhecimentos técnicos, o Fernando desenvolveu e criou um ciclo de amizade enorme, sabe, cara? As pessoas querem bem a ele, queriam bem a ele. Então, isso aí é quando a pessoa tem dedicação, quando exerce a profissão com profissionalismo, verdade, chega aí até isso aí, né? Verdade. 12h49, deixa eu trazer aqui mais dois depoimentos, né? Começando aqui pelo vereador Hernando Mesquita, o Hernando também que teve aí, né, contato constante com o doutor Fernando, e fala um pouquinho exatamente sobre esse legado. Vamos conferir.
Boa tarde aos ouvintes, aos que estão a nos assistir ao programa Cidade em Ação. Dr. Fernando da Emates, Dr. Fernando Osmar Basto e para alguns Fernando Araújo ou Fernando Basto. Dr. Fernando, um cidadão tranquilo, calmo, uma pessoa de palavras mansas e uma pessoa de muita responsabilidade no seu trabalho. Dr. Fernando trabalhou na Emates por mais de 30 anos, aonde todos os agricultores do nosso município e municípios vizinhos, que a Emates em Itapajé abrange Tejuçuoca, Irauçuba e Uruburetama, gostavam do Dr. Fernando. Dr. Fernando, ele naquela calma dele, naquela tranquilidade dele, muita responsabilidade. Projetos grandiosos foram realizados aqui pela Emates e o Dr. Fernando sempre com muito cuidado com o agricultor, com o seu nome em si e com a empresa. O Dr. Fernando da Emates ganhou esse nome e que hoje todo Itapajé, se você falar Fernando e não falar Fernando da Emates, a pessoa não vai... Então ele se identificou tanto que ganhou um sobrenome, né? Que é Fernando Araújo, Fernando Basto, mas está lá Fernando da Emates. Doutor Fernando migrou para a política, chegou a ser vice-prefeito, chegou a ser candidato a prefeito e com as pessoas sempre lhe respeitando, mesmo tendo sido derrotado para prefeito, finalizou sua campanha com o respeito da sociedade de Itapajé, das pessoas de Itapajé. Doutor Fernando, a gente conviveu por muitos anos e ele sempre buscava ajudar os menores. Por que ajudar os menores? Porque a Emates, a empresa de extensão rural, ela sempre fez isso pelo agricultor. E hoje nós temos a Emates, hoje nós temos o Júnior como diretor da Emates, mas na sala tem lá uma foto do Dr. Fernando, que eu acho que isso nem existe em prédio público, a não ser a foto do prefeito ou do governador. E hoje na Emates nós temos uma sala lá com o nome do Dr. Fernando, entre os funcionários, entre todos aqueles que ali conviveram com o Dr. Fernando, homenageando, principalmente o Dr. Farnese, que lutou para que ali acontecesse, aquela homenagem ao Dr. Fernando. Então, eu só tenho que falar de bem do Dr. Fernando. Foi uma pessoa que lutou muito pelo Itapajé. Quando foi vice-prefeito, todas as horas ele esteve ao lado do prefeito, mostrou como se deve ser um vice-prefeito. Hora nenhuma ele abandonou o prefeito. O prefeito, por muitas vezes, o Itapajé rasgava e tudo o nome do prefeito da época e o doutor Fernando teve ligado até o final, por nem um minuto deixou o prefeito de mão e nem um minuto deixou a pasta de vice-prefeito vaga no município, sempre lutando pelo município de Itapajé, lutando pelos seus objetivos, que era ajudar Itapajé. Então, eu aqui agradeço a vocês ter vindo até aqui para que a gente falasse um pouco do Dr. Fernando. E um abraço à família do Dr. Fernando e a todos os agricultores que ainda hoje sentem falta do Dr. Fernando. Com aquela mansidão, aquela tranquilidade, mas um homem de muita responsabilidade, de muito caráter e um homem que sempre lutou pelos objetivos do seu município. 12h52, vamos ouvir também aqui o que fala o professor Tarcísio Ferreira, que também conversou aqui com a nossa equipe de reportagem. Vamos conferir. Bom, vamos preparar aqui então para a gente ouvir o professor Tarcísio Ferreira, que também teve esse contato constante, direto, com o doutor Fernando. Vamos conferir. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Atitude FM. Com relação ao doutor Fernando Antônio Mesquita Araújo, era uma daquelas pessoas com quem a gente contactava quase que praticamente todo dia. Quando eu morava em Fortaleza, que vinha para cá, eu ficava na casa do Fernando. Quando o Fernando ia para Fortaleza, ficava no nosso apartamento. Eu morava com o Paulo Vieira, que era tio do Fernando, era irmão da mãe dele, do Fernando, e o Mano, a Jeane, esse pessoal todinho, era quase que uma família só. E o Fernando, um técnico de reconhecida competência, fez por concurso exame na Emates, tinha um cargo de confiança, foi ele que gerenciava toda essa região aqui, começando aqui
do São Luís do Curu até lá em Tianguá, essa região todinha era com Fernando. E ele tinha também uma vocação política. Gostava muito de política, conversava, pertencia ao grupo do João Urdes, que era liderado pelo ex-prefeito Luiz Gonzaga Saraiva. E o Fernando, então, deixa essa lembrança muito importante. Ele foi candidato a vice na eleição na chapa do Cristóvão, foi eleito juntamente com o Cristóvão, e depois ele decidiu concorrer à prefeitura. E, na época, o Cristóvão, até a gente conversou e pediu a pensar direitinho se de fato ele estava, o foco dele era esse mesmo, e ele queria. Mas naquele tempo, um candidato de oposição a gente, porque eu fazia parte do grupo do Fernando, era João Batista Braga. E o Batista que vinha de uma carreira gloriosa no campo municipal, no que diz respeito à corrida para a prefeitura, e tudo isso fez com que o Fernando não tivesse o efeito que ele pensava lograr e terminou perdendo a eleição. 12 horas e mais 55 minutos, 12h55, mando Hernando Mesquita e professor Tarcísio Ferreira, né, puxando aqui já para essa parte política. Doutor Fernando, tinha sempre esse desejo de militar diretamente na política ou isso foi surgindo com o tempo, mano? Não, Clédio. O Fernando tinha essa pretensão. Ele quis muito ser prefeito de Itapajé, né? Infelizmente não deu certo. Mas desde jovem ele tinha essa pretensão, ele sempre gostou de política. Ele sempre se aproximou e conseguiu ser bem próximo do seu Luiz Saraiva, do Tijauro, do Ari Bastos, do João Urdes, Sebastião Neto, do nosso saudoso tio Paulo Vieira. Então ele tinha essa pretensão política. Tinha essa aptidão política desde sempre. Desde sempre, desde muito jovem mesmo, né? Então ele alimentou isso aí durante muito tempo. Enquanto vida ele teve, ele tinha pretensões políticas. Ok. No período que ele foi candidato a prefeito, ele teve uma disputa realmente muito feroz com o Batista Braga, que naquela época, naquele período, estava realmente em ascensão muito grande, né? Exatamente. Então, muita gente na época dizia que era loucura dele, Fernando. Mas não era. O cara tem... Se a pessoa tem um ideal, tem um objetivo, ele tem que lutar por aquilo. Então ele lançou-se candidato a prefeito, não foi influenciado por ninguém, ninguém chegou para ele dizer, é você que vai ser o candidato, não. Ele foi de livre e espontânea vontade. Tinha realmente esse desejo. Tinha esse desejo. Então foi a luta, né? Mas não logrou êxito. Por quê? Porque o Batista vinha de um mandato, foi o prefeito, ainda hoje, Batista Braga é tido e havido como um cara que foi prefeito por 3 vezes. E ele tem um trabalho social muito forte. Muito forte. O cara construiu quase 3.000 casas populares. Verdade. Várias reformas também. Então ele fez um trabalho social muito forte. Então, brigar com o Batista Braga politicamente, é claro, era muito difícil. Ainda hoje é. Eu acredito nisso. Então, mas ele foi à luta, foi para cima, não deu certo. E aí, futuramente, os dois, né? Se o alinharam. Batista candidato a prefeito e doutor Fernando compondo a chapa como vice. Exatamente. Em 2008, né? Era uma campanha que a gente tinha como certa a vitória, né? Mas, infelizmente, deu para o adversário, né? Mas a vida continuou. Mas ele sempre militando em política. Gostava realmente da movimentação, né? Gostava. Eu acho que
Está no nosso DNA. Verdade. 12 horas e mais 59 minutos, agora 12h59. Para você que está nos acompanhando, estamos aqui no nosso conteúdo especial deste sábado, né, aqui no nosso Cidade em Ação, em homenagem ao nosso querido, saudoso Dr. Fernando da Emates. Deixa eu trazer agora 2 depoimentos de 2 sindicalistas, mano, para você e os amigos que estão nos acompanhando também, né, os demais parentes, amigos, enfim, do Dr. Fernando, porque esse trabalho na Emates exatamente fazia com que essa parceria com algumas instituições e os sindicatos, né, se fortalecesse sempre mais, porque exatamente o objetivo tanto da Emates como dos sindicatos era exatamente, né, beneficiar os agricultores aqui do nosso município. Então esse relacionamento sempre foi realmente muito próximo, muito intenso, inclusive. E eu vou começar aqui trazendo exatamente o Josifran Alves, né, ex-vereador, filho da nossa querida, saudosa dona Francisca Alves também, aqui do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Itapajé. Vamos conferir. Boa tarde, Clésio. Boa tarde, ouvintes da Atitude. Bom, falar assim, doutor Fernando, em nome da pessoa dele, é muito complicado em pouco tempo, né? Porque o doutor Fernando, ele foi um cara que ele ficou muito conhecido no município, é um cara que ele prestou um serviço muito bom aos agricultores. Se você for em qualquer comunidade, conversar com os agricultores, a gente vai ver a expressão, né? Quando as pessoas falam sobre a pessoa do doutor Fernando. E assim, o sindicato e a Emates, na época dele, a gente tinha uma parceria muito forte. A minha mãe, dona Francisca Alves, era muito amiga dele, muito amiga do pai dele, do seu Osmar Basto. Então, as 2 instituições dessa parceria fizeram um trabalho assim, muito bom para os agricultores. Na época, a minha mãe, dona Francisca, e até hoje, né, a gente ainda tem essa parceria com a Emates aqui de Itapajé. Mas o doutor Fernando, ele foi um cara que ele se destacou muito aqui no município, sempre a gerência da Emates, pelo trabalho que ele fazia. Ele era dessas pessoas que ele não deixava ninguém sem atender, ele fazia de tudo para atender as pessoas. Então, claro que a gente não é unânime, a gente não é 100%, vai ter alguém que vai falar de mim. Essas coisas acontecem. Quem trabalha, quem presta serviço público é desse jeito, né? Então, mas o doutor Fernando ele era essa pessoa, a pessoa que sempre ali a serviço mesmo, é um cara que ele foi muita instituição. Então, eu lembro na época quando ele e o sindicato, a gente tinha essa parceria muito boa. E uma outra coisa que eu posso destacar aqui do doutor Fernando é a coragem, né? Coragem que ele sempre teve. E em um momento político que nós vivenciamos aqui no município de Itapajé, quando tinha o político Batista Braga, né? Eu posso citar o nome dele aqui, muito forte, e aí nós candidatamos lá o doutor Fernando. O doutor Fernando foi candidato naquela época a prefeito, num momento difícil da política de Itapajé, por conta do Batista, que naquela época era uma estrela da política itapajense, com uma grande liderança ainda hoje. E a gente foi para cima daquela política, perdemos a eleição. Para nós foi um aprendizado, para o doutor Fernando foi um aprendizado. Depois, a partir disso, ele foi vice-prefeito do município. E assim, o doutor Fernando, se a gente for contar aqui as histórias, né, que a gente vivenciou, que a gente compartilhou junto aí na política, dentro do movimento sindical, da Emates, a gente iria passar aqui a tarde todinha para falar da pessoa do doutor Fernando. Mas eu tenho muito orgulho, né? A minha mãe, ela sempre falou muito bem do doutor Fernando. Claro que em alguns momentos, nós tivemos alguns momentos de disputa também política, isso é natural, mas sempre a gente mantendo um grande respeito e uma grande parceria da nossa instituição com a Emates. E a nossa família também, a minha família também, a gente sempre teve um respeito muito grande também por ele. Até ele era um cara que ele sempre ia na casa da minha mãe, não foi, estava lá, ia lá na cozinha, tomava um café. E assim, o doutor Fernando é essa pessoa, uma pessoa que a gente pode dizer que teve um destaque, tem uma história de vida, uma história de profissional muito bonita na nossa cidade, e eu acho que a família do doutor Fernando se orgulha muito disso, pela pessoa que ele é. Assim como também os amigos dele também se orgulham muito de ter sido amigo dele durante
né, todo o tempo que ele passou aqui, junto com a gente aqui, nesse lugarzinho que é o nosso município de Tapajé. Bom, do mais, Clésio, agradecer, né, agradecer a você por dar essa oportunidade da gente vir aqui, falar em nome dessa pessoa, que é o Dr. Fernando, um cara que eu considero um grande homem, né, um grande funcionário público. Então, a gente fica muito agradecido e deixa aqui o meu abraço aqui a toda a família da Dr. Fernando, né, e dizer que a gente, assim como vocês da família, a gente teve esse convívio com ele, a gente sabe da pessoa que era o Dr. Fernando. Mas agradecer aí, uma boa tarde a todos da Atitude, boa tarde, Clésio, a todos vocês. 1h mais 4 minutos, 1h04. O Josifran tocou aqui num ponto, mano, exatamente, em algumas situações nessa questão da disputa política, estiveram em lados opostos. Mas essa questão do bom relacionamento e do respeito nunca foi afetado, atingido exatamente em decorrência dessa disputa política, né? Doutor Fernando buscava exatamente manter, e eu acredito que seja uma das poucas pessoas exatamente que militou na política, né? E não conseguiu deixar inimizades, que geralmente algumas pessoas que vão para a política, em algumas situações, cometem alguns excessos e arranham esses relacionamentos. Isso não aconteceu com o doutor Fernando, né, mano? Verdade, Clésio. O Fernando nunca teve arranhão político com ninguém. O Fernando nunca teve um intrigado na vida. O Fernando nunca discutia, tá? Então, ele deixou o laço de amizade muito grande. Nunca deixou que política envolvesse no pessoal, no relacionamento pessoal, sempre respeitoso e carinhoso que ele tinha com as pessoas. A diversidade política dele era na campanha, mas não falava mal de ninguém, sempre respeitando, sempre manteve uma linha de uma conduta muito ética e muito respeitosa. Não tinha intrigado político, digamos assim. Ok. Vamos trazer agora o depoimento do José Ayrton Etelvino, que hoje está na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente aqui de Tapajé, mas já presidiu também a Federação das Associações aqui de Tapajé, o Sintraf também, né, Sindicato da Agricultura Familiar, e foi também, né, uma dessas pessoas, né, com um relacionamento muito próximo, uma amizade realmente, né, muito forte, muito intensa com o doutor Fernando. O Zé Ayrton, inclusive, se emocionou bastante, né, desse depoimento, porque exatamente falar do doutor Fernando, e em especial de alguns momentos exatamente ao longo dessa jornada, acabou sendo aqui bem complicado para o Zé Ayrton, né, que foi também uma das pessoas que sentiu bastante a morte e o falecimento do doutor Fernando. Vamos conferir. A gente era, assim, muito próximo, sabe? Próximo, assim, de amizade, a gente parar para conversar e às vezes ele me aconselhava as coisas e eu a ele, a gente trocava muita ideia, sabe? A gente não era assim. Eu fui na casa do doutor Fernando, mas ele era quando ele foi candidato a prefeito, e depois talvez eu tenha ido 1 ou 2 vezes lá. Mas o restante, tudinho, a gente se encontrava em bem de trabalho. Fernando, assim, a convivência que eu tive com o Fernando foi uma convivência muito boa, muito salutar, onde eu aprendi muito, né? Principalmente, assim, olhar ainda com mais força para o homem do campo, para a agricultura. Porque eu sou filho de agricultor, agricultora, sou neto, bisneto, tataraneto. Mas o Fernando, ele me aguçou demais, porque ele tinha, assim, uma verdadeira paixão pela agricultura, né? Pelo agricultor, não era nem pela agricultura, era pelo agricultor, de poder fazer. Ele dizia, rapaz, a gente tem que fazer o máximo, a gente tem que dar o máximo da gente. Porque o agricultor, ele já sofre demais. E a função dele, acho que a principal função do Fernando, à frente da Emates, era de ser um facilitador. Porque muitas vezes a gente encontra em repartições pessoas que têm um coração muito duro,
pessoas que não sabem, ou às vezes oriundo da agricultura, mas que quando chega na função de poder contribuir com o fortalecimento do agricultor, a pessoa parece que esquece tudo e passa a ter atitudes mais duras com o próprio agricultor. E o Fernando não. O Fernando era aquela pessoa que ele fazia o máximo para entregar o melhor. Eu era bem novinho, o Fernando ele era vice-prefeito. Eu trabalhava no comércio, era balconista. E o prefeito na época era o doutor Cristóvão, ele era o vice do Cristóvão. E o Cristóvão tirou uma licença e eu sempre vi o doutor Fernando lá pelo comércio. Aí quando deu um dia de noite que terminou o meu serviço, eu vou lá na prefeitura falar com o doutor Fernando. Foi aí eu cheguei lá, rapaz, ele estava com a porta escorada, com um tamborete lá, do gabinete, conversando com o pessoal. E isso aí foi quando a gente passou a conviver mais. Eu fui lá para conversar com ele, bater papo. Conversar com ele, doutor Fernando, uma pessoa muito da igreja, né? E voltado de mais à agricultura, e na época a gente nos movimentos de igreja e também no movimento da agricultura. E quando nós chegamos lá, estava lá batendo papo com as pessoas. E eu acho que um dos maiores ensinamentos do doutor Fernando é a humildade dele. Pessoa que você parava ele no meio da rua, qualquer hora, ou qualquer pessoa, não é o Zé que parava o doutor Fernando, era qualquer pessoa parava o doutor Fernando no meio da rua. A gente se acostumou a chamar ele de doutor Fernando, mas ele não tinha essa vaidade do doutor. Ele era aquela pessoa, um caboclo no meio da rua. O Fernando ele se dedicou demais à agricultura do nosso município e aos agricultores. Isso é um homem muito sério. Fernando, as coisas dele era muito aprumada. A gente sabia de pessoas que às vezes tentavam ações contra ele na Emates, e ele fazia o serviço dele bem feito e correto. E a gente fica feliz porque é uma pessoa que deixou saudade e não deixou alívio. Porque o agricultor de Itapajé, a agricultura de Itapajé, o agricultor, a gente deve demais a ele. São poucas as pessoas no nosso município que fizeram pelo povo de Itapajé o quanto o doutor Fernando fez. Não ele, o doutor Fernando nunca foi prefeito um mandato, ele foi prefeito por alguns dias, foi vice-prefeito. Mas o serviço dele na Emates deixou um legado, uma história de serviço que serve de exemplo para mim e para quem vier ainda por algumas gerações pela frente. Porque ele tem uma história voltada para o nosso povo de servir, não de vaidade. Que eu sou o chefe, eu sou o gerente, eu sou... Não, o doutor Fernando é uma pessoa que estava mais nós. Ele ia a campo com a gente, ia para uma reunião numa associação, ia para reunião dentro da federação, ia para dentro do sindicato. Aonde o doutor Fernando fosse convidado, ele estava presente. Ele não tinha esse negócio de criar dificuldade para servir. A perda do doutor Fernando, para a gente que não é da família, é uma perda grande. Imagina a dor que sente quem é de casa, né? Porque a perda que nós sentimos é daquela pessoa que apoiava a gente. Aquela pessoa que estava ali do lado da gente, para ajudar, para contribuir, para dar um conselho. Não, esse caminho aí não é o adequado. Parece ser o melhor caminho que existe, mas não é o adequado por isso, por aquilo. E a família é uma perca que é inestimável, não é? Porque você perde o seu sangue. E o Fernando, ele prezava muito por isso, ele gostava demais da família dele. Ele sempre dizia que era a coisa mais importante que ele tinha era a família, que ele precisava prezar a família. E a gente, como a gente sente, imagina só eles. Eu não tenho assim uma palavra de conforto, mas é o que eu posso dizer é que realmente a gente perdeu uma pessoa muito grande
para o nosso município. Quero agradecer aqui a Rádio Atitude FM, uma iniciativa muito louvável de homenagear pessoas que contribuíram com o nosso município. Porque nós, Maico, infelizmente faz parte da nossa cultura de Itapajé enterrar a nossa história. E isso é uma coisa muito ruim. Péssimo, porque um povo sem história é um povo que perde a sua identidade. E a gente precisa ficar buscando identidades novas a cada momento, e isso não é coisa boa. A gente precisa cultivar e valorizar a nossa história. E quero agradecer essa oportunidade de me dar de falar aqui, doutor, porque é uma pessoa que a gente queria bem demais e quer bem ele. E a gente espera que um dia surja um novo doutor Fernando, né? Uma pessoa que também tenha a dedicação, né? Tenha o entusiasmo que ele tinha, como tem várias pessoas, né? No próprio setor dele, são jovens, e a gente espera que Deus possa contribuir no coração de cada um para que tenha o legado do Dr. Fernando no coração deles, assim como um guia de trabalho. Se a pessoa ela consegue contribuir do tanto que o Dr. Fernando conseguiu contribuir com o nosso município, vem outro e contribui um pouco, nem que seja menos, mas seja parecido, a nossa população agradece demais. Tanto a rural, porque a urbana ela também é beneficiada. Porque quando o Dr. Fernando dentro dos matos, por aí no meio do mundo, naquelas emergências, trabalhando, isso era importante. Viu? Então, um forte abraço aí a todas e todos, viu? E que Deus possa abençoar cada um de nós. 1h mais 16, agora 1h16, mano, como é que é para você, da família, para a família, receber um depoimento como esse aqui do nosso amigo Zé Ayrton? É uma coisa emocionante, sabe, Cléber? Estou aqui, sim, muito sensibilizado com a manifestação não só do Zé Ayrton, ela tocou demais, né? Você vê que ele chorou. Mas do Antonino, do Nonatinho e de outros que prestaram testemunho, a nossa gratidão, porque a gente, ao Hernando, a gente vê que a coisa partia do íntimo de cada um. Verdade. Né? Isso reforça exatamente, né, porque, logicamente, para quem é da família, né, como você, irmão, os filhos, a esposa, que tinham esse convívio do dia a dia mesmo, é uma visão, mas essa visão e a percepção que a gente passa a ter com esses depoimentos é de que, medidas aqui, obviamente, as proporções, o relacionamento que o doutor Fernando buscava ter com esses colegas de trabalho, com esses amigos, com os agricultores, com essas demais pessoas, era algo muito próximo realmente de um relacionamento familiar, né, Mano? Exatamente. Era fácil da gente perceber isso, sabe? Não só por conta desse depoimento, mas no dia a dia você sai na rua, fala e a gente percebia como os agricultores tratavam o Fernando, o carinho. E passava a ser uma coisa familiar mesmo, né? Então isso aí alivia a saudade, sabe, Clésio? Porque ele cumpriu a missão dele. Então, acho que esse é o principal, vamos dizer assim, o principal recado ou mensagem que fica é exatamente de que ele cumpriu realmente. Lógico que essa questão da dor, você conseguir superar isso é muito difícil, é muito complicado, muito difícil, né? Mas o legado dele realmente, e esses depoimentos, essa constatação dessa história tão rica, a missão dele foi muito bem cumprida, né, Mano? Muito bem cumprida, viu? Foi de forma irreparável, tá? A gente não conseguia jogar defeitos ou falhas na missão dele, por conta do zelo que ele tinha pela profissão dele, a responsabilidade. Tá? Então isso aí, esses depoimentos e o que a gente ouve no dia a dia, lá no meu cartório, Clésio, quase que diariamente. A gente escuta as pessoas do campo
da agricultura, falando bem dele. Então, é quando a gente se alivia um pouco da falta que o Fernando faz para a gente. Saber que ele cumpriu a missão dele com maestria, com responsabilidade, que deixou saudade. Então, está fazendo muita falta. Verdade. 1h mais 19, 1h19. Deixa eu registrar aqui algumas participações. O seu João Camará, que está ligado com a gente, está aqui acompanhando o nosso Cidade em Ação, né? Está também deixando aqui o seu comentário, reforçando, evidenciando exatamente essa importância que foi exatamente o doutor Fernando para a nossa população, para a nossa cidade. Seu João Camará, um abraço. O nosso amigo aqui, o seu José Jauro Vieira também. O seu Jauro aqui é lá da região de Iratinga, ali do Venâncio, né? Está acompanhando a gente também, está dizendo aqui o seguinte: parabéns aqui à Atitude, exatamente por trazer em destaque, né, a luta do nosso saudoso doutor Fernando da Emates, uma pessoa ímpar, pois o mesmo sempre fez o melhor como pessoa, profissional, pai, político e amigo. Doutor Fernando deixou uma lacuna que nunca será preenchida, pois foi único e insubstituível. Nós, agricultores, ficamos órfãos, né, com sua partida material, pois o seu legado e sua inspiração nos mantém de pé e acreditando na agricultura sempre. Nosso amigo Jauro, um abraço. Quem também está acompanhando a gente, quero mandar um abraço aqui, a Priscila Rocha, que é uma das filhas, né, e a família toda que está nos acompanhando nesse momento, um abraço. Deixa eu ver quem mais aqui está também deixando a sua participação. Dona Elivana, que é lá da Associação da Comunidade de Nova Esperança, né, antigo puxa-faca lá na região de Iratinga também. Ela está dizendo aqui o seguinte: eu não poderia deixar de falar da importância que o doutor Fernando foi, né, um homem honesto, de caráter, que quando precisávamos dele, sempre estava exatamente ao nosso lado. Está dizendo aqui a dona Elivana. Ao lado da nossa comunidade, né, de nossa Associação Nova Esperança. Um homem muito competente que só deixou saudades para os amigos e trabalhadores e deixou, né, uma pessoa muito especial e competente para receber os agricultores, que ela fala aqui exatamente o nosso amigo Júnior, né, que sucede o doutor Fernando aqui no escritório da Emates de Itapajé. Sem falar da família, que sempre foi honesta e humilde, né, seres humanos realmente. Está dizendo aqui a nossa amiga dona Elivana. O professor Paulo Henrique, lá de Iratinga, também preside a Associação Comunitária dos Moradores de Iratinga. Doutor Fernando, né, ilustre, filho ilustre de Itapajé. O Fernandinho Oliveira também está participando com a gente. Diz aqui: doutor Fernando foi um grande homem, né, um grande itapajense, um ser humano admirável. A nossa amiga Valdenice Marques, também enfermeira, um abraço. Diz aqui: doutor Fernando, cidadão do bem, trabalhou em prol do agricultor dia e noite. A Maria Reis da Silva, nossa amiga Vilma Forte, também um abraço, está acompanhando, está lhe mandando aqui, inclusive, um abraço à nossa amiga Vilma, viu, mano? Outro para ela, Clécio. O nosso amigo Raimundo Ayrton também está na sintonia com a gente, está dizendo aqui: doutor Fernando foi um grande homem, né? E está lhe mandando aqui um abraço também, viu, mano? Obrigado, Raimundo Ayrton. A dona Cleni está no São Pedro da Serra, aliás, ela é do São Pedro, mas está em São Luís do Curu, acompanhando também aqui o nosso Cidade em Ação, esse conteúdo especial em homenagem ao nosso querido doutor Fernando da Emates. A gente segue aqui para a gente exatamente ir para o encerramento desse nosso conteúdo especial aqui na 96,9, e nós vamos ouvir aqui a dona Jeane Araújo, uma das irmãs também do doutor Fernando. Vamos conferir aqui esse depoimento exatamente, né, da família. Aqui nós temos o nosso amigo Mano, que é um dos irmãos, e a gente vai ouvir agora exatamente a dona Jeane Araújo também nesse conteúdo especial aqui na sua 96. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Atitude. Eu me chamo Jeane, sou irmã do Fernando. Eu quero iniciar as minhas palavras agradecendo à Rádio Atitude por este momento, por esta homenagem para com meu irmão. Bem, Fernando para mim tem um significado muito grande de gratidão, de amizade, de orgulho, de parceria, de estarmos juntos. Nós éramos muito confidentes, um homem de uma fé inabalável, amava o campo, amava a agricultura, o agricultor, amava o que fazia. E um homem muito família, muito conhecedor de história, da história geral. Adorava história ele.
ele lia muito. E ele era um parceiro, ele era um parceirão. A sua partida prematura, para mim, foi muito difícil e eu sinto muita falta dele. Ele me faz muita falta, porque ele era um ombro amigo. Ele era um ombro para a gente ouvir, falar e ele tem uma palavra. Ele tem uma palavra de conforto, de ânimo. Então, para mim, o Fernando era um gigante, em todos os sentidos. Pessoa muito gentil, sabia tratar as pessoas muito bem. E é isso. Ele nos deixou uma saudade muito grande. Um abraço à Rádio Atitude e muito obrigada por esse momento, por essa homenagem. Boa tarde. Agora já 1h mais 25, 1h25, e nós vamos ouvir também, né, o irmão caçula, o Tarcísio Araújo, né, que nos mandou também aqui exatamente o seu relato, seu depoimento, falando um pouquinho aqui da importância do Dr. Fernando para eles, para a família, né, e desse legado importante. Vamos conferir. Me chamo Tarcísio Araújo, sou o irmão mais novo do Fernando. Primeiramente, quero agradecer pela homenagem que vocês estão fazendo para ele. E que falar do Fernando é muito fácil. Fácil por quê? Porque o Fernando é um rapaz que era bom em tudo. O Fernando foi um bom filho, foi um bom irmão, foi um bom esposo, um bom pai, um bom técnico e um bom cidadão, né, que deixou um legado de um homem honrado, que sempre quis fazer aquilo que era reto e agradável aos olhos de Deus. O Fernando foi uma pessoa que, quando convivi com ele, ele sempre foi um conselheiro nas áreas técnicas, né? Sou engenheiro civil. E me lembro muito bem quando recebi um convite para ser engenheiro da barragem de Castanhão. Ele muito se orgulhou, mas ele sempre deixou um recado para mim, que ele dizia: Tarcísio, tenha domínio naquilo que você esteja fazendo. Tenha domínio. Ou seja, até hoje esse conselho se perpetua na minha vida. E daí é uma pessoa que era conselheiro nas áreas espirituais também, gostava muito, muito, muito de falar da palavra de Deus, dos grandes exemplos da Bíblia, né? Ao maior deles, que é Jesus Cristo, obviamente. E assim, foi uma pessoa que sempre esteve à frente na nossa família, porque com o falecimento de nossos pais, e por ele ser o irmão primogênito, sempre assumiu a responsabilidade de ser um pai na nossa família. Sempre foi um homem que nos deu um amparo, um conselheiro, um grande homem que faz falta em tudo. Por quê? Porque ele era bom em tudo. Então, o que nos conforta é o legado que ele nos deixou, especificamente uma homenagem desta que vocês estão fazendo, né? É um reconhecimento. E isso é muito bom. Isso serve de exemplo, isso nos incentiva em fazer aquilo que ele nos deixou como exemplo, né? E é isso aí, meu amigo. Mais uma vez, agradeço pela homenagem. Um grande abraço. 1h mais 27, 1h27, mano, por ser o irmão mais velho, ele atuou mesmo assim, em alguns momentos, como uma espécie de um paizão mesmo, não foi, mano? Perfeitamente, Clésio. Então a gente corria para ele, nada de dificuldade, em qualquer situação, ele estava com a casa aberta. Nunca se omitiu, para a gente, não para ninguém. Então ele faz muita falta para a gente, sabe? Eu posso dizer até assim que ele era o nosso equilíbrio. Sempre tinha a orientação certa para cada momento. Então, a falta do Fernando é muito grande, sabe, Clésio? O único conforto que a gente tem são esses depoimentos que você mostrou aí para a gente, para os ouvintes, e como também no dia a dia, né? E, além do mais, essa homenagem, tá? Eu quero agradecer mesmo, Clésio, de coração. Essa homenagem está sendo feita ao meu irmão, como também esse momento foi de inspiração,
a Rádio Atitude, criar esse programa. Extraordinário. Para as pessoas, principalmente os mais jovens, conhecer o legado de cada pessoa que é homenageada aqui. Para saber o que foi aquela pessoa, o que é que aquela pessoa fez, o que é que ela deixou de bom. Então isso foi um momento mesmo de inspiração que vocês tiveram. Tá? Eu parabenizo a você e a toda a equipe da Rádio Atitude pelo desempenho, pela criatividade, tá? Isso aí é mais uma fonte de liderança, de audiência, tá? É isso aí. Quando a gente cria, quando a gente inova, quando a gente joga a opinião pública, a informação correta, a história correta. Verdade. E então o resultado é o sucesso. Não tem outro. Não tem como a gente esconder o sucesso que é a Rádio Atitude. Eu sou ouvinte assíduo do Jornal Integração. Tudo bem. Agradeço pela audiência. Bem feito o jornal de vocês. Mano, para a gente fechar esse momento, deixa eu trazer depoimento de 2 dos filhos do Dr. Fernando, né, para a gente fechar exatamente esse nosso conteúdo especial aqui no nosso Jornal Integração. A gente começa ouvindo exatamente a Priscila Rocha, né, ela que mandou aqui um depoimento também, né, externando aí o seu sentimento, enfim, falando da importância da figura do pai, Dr. Fernando, aqui no nosso Cidade em Ação. Vamos conferir. Oi, Clécio. Muito obrigada por essa homenagem ao meu pai. Eu e toda a minha família ficamos muito felizes com essa homenagem, certo? E assim, eu guardo muitas lembranças boas do meu pai, porque ele sempre foi um pai maravilhoso, muito presente, sempre pronto a nos ajudar. E assim, 2 coisas que eu gosto muito de lembrar dele é a questão da fé em Deus, que ele era um homem de muita fé mesmo em Deus, e também do respeito ao próximo. Ele gostava muito de respeitar as pessoas, de tratar as pessoas bem, com respeito, e ele também passava muito isso pra gente sempre procurar tratar as pessoas com atenção, com respeito. E essas 2 coisas, assim, eu tenho muito forte na minha cabeça. Tenho inúmeras lembranças maravilhosas, né? Mas essas 2, com certeza, elas se destacam, que é a questão da fé em Deus e também do respeito ao próximo. Priscila, que é advogada e também corretora de imóveis, né? Participando com a gente também aqui no nosso Cidade em Ação. E agora vamos ouvir o Dr. Paulo Rinato, né, também um dos filhos, ele que é advogado e inclusive, né, faz parte da assessoria jurídica da Prefeitura Municipal de Itapajé. Vamos conferir. É difícil falar dele porque era a nossa viga, né? Nossa viga mestre, juntamente com a minha mãe. Mas se fosse para escolher uma das maiores qualidades dele, era um homem de fé. Ele era um homem bastante católico, ele e minha mãe. E acredito que no decorrer da vida, com as adversidades, se não fosse essa grande fé em Deus que ele tinha, talvez ele não teria conseguido transpô-las da forma que ele conseguiu. E, para além disso, ele era um homem bastante respeitador. Ele era respeitador com todo mundo e era um das qualidades que ele mais nos pedia. Respeite as pessoas para que elas lhes respeitem. No passado dele, até hoje, também é reconfortante saber que todas as pessoas que chegam para a gente para falar, somente palavras boas, falar do caráter dele. E só a presença dele na nossa casa, a gente olhava para ele e já sentia uma calma, que ele transmitia isso, uma calma, um caráter, uma mansidão. E acredito que essa é uma das maiores qualidades dele. Meu pai era aquele pai coruja mesmo, era aquele que a vida toda foi dedicado à família e ao trabalho dele. E muitas vezes, muitas ocasiões, ele abria mão de ter um certo conforto, um certo luxo, para poder proporcionar uma melhor qualidade de vida, uma educação melhor para mim e para meus irmãos. E meu pai era aquele cara que se a gente tivesse qualquer problema, a gente se via aperreado, a gente chegava para ele e falava, a gente sentia uma calma, que com a palavra, com o que ele falava, já nos trazia aquela paz, a gente já via que o problema não era daquele tamanho. E o que eu posso dizer é que ele deixou não digo um buraco, mas ele está fazendo uma falta. Até hoje faz, porque
Vai fazer 3 anos só até agora e ainda faz bastante falta. Eu me formei em 2014 e a Maria foi uma felicidade muito grande para ele quando ele me viu, quando eu comecei a trabalhar, porque no começo da minha jornada, né, depois que eu me formei, tentei fazer alguns concursos, mas depois eu vi que eu precisava sair um pouco do conforto do meu pai e fui para a advocacia. Estou até hoje. Na advocacia, que eu posso trazer de ensinamento do meu pai é de ser o mais honesto possível com os meus clientes. Não prometer aquilo que eu não posso cumprir, não enganá-los, ser bem claro com os meus clientes, que eu acredito que, se a gente tiver êxito ou não, eles vão entender, eles vão se sentir representados, eles não vão se sentir enganados. E isso é o que eu passo para os meus clientes lá no nosso escritório, juntamente com a minha cunhada, que é minha sócia. E nesse sentido nos ajudou bastante essa parte de ser justo e claro com os nossos clientes. Nós fomos muito agraciados por Deus, por ter tido a oportunidade de sermos filho e minha mãe ser esposa de um homem tão maravilhoso como meu pai, e que a gente possa levar o legado dele, né? Que a gente possa trilhar o caminho que ele trilhou, e que um dia, se a gente, pelo menos para mim, e se eu vou tentar ser um homem tão bom como ele foi, mas talvez eu não consiga, mas eu prometo para ele que eu vou tentar. Agradeço a toda a equipe da Rádio Atitude por essa homenagem que vocês estão fazendo com meu pai. Muito obrigado. Agora já 1h mais 35 minutos, 1h35, doutor Paulo, último depoimento, portanto, desse conteúdo especial aqui no nosso Cidade em Ação, né? Ouvimos aqui a doutora Priscila também, doutor Paulo. Quero mandar um abraço também ao Matheus, ao Fernando, né, mais conhecido carinhosamente como Fernandinho, que é engenheiro, o seu Antonino até falou dele aqui, inclusive, a dona Ana Lúcia também, né, e aos demais parentes, amigos. A gente queria, para fechar exatamente esse momento, não é exatamente rememorar a morte, que é aquele momento de dor, de tristeza, de partida, nada disso. Lamentavelmente perdemos o doutor Fernando, e ao perder o doutor Fernando, Itapajé perdeu uma figura extremamente importante. O Zé aí falou muito bem que esse sentimento de dor, né, da perda por parte da família, que tinha esse convívio mais intenso, diário, não tem nem como a gente dimensionar isso. Mas Itapajé como um todo, eu acredito que esses depoimentos evidenciam muito isso, né, sentiu muito a perca de um grande cidadão, de um profissional realmente exemplar. E aí eu fiquei atento e acompanhei atentamente, viu, mano, cada um desses depoimentos, ouvi e assisti, né, por mais de uma vez, cada um deles antes da gente veicular. E aí é um detalhe interessante que quem acompanhou aqui atentamente, acredito que vai concordar, respeito, profissional dedicado, homem de fé, pai dedicado, né, cidadão exemplar. Foram exatamente alguns dos termos aqui, dos adjetivos, muito usados por praticamente todos aqui que deram exatamente os seus depoimentos. Ou seja, a gente pode dizer falado exatamente por uma língua só. Então, realmente, o doutor Fernando foi um cidadão na essência da palavra, um cidadão realmente exemplar, passando exatamente por filho, pai, esposo, e profissional, político, enfim, né? Na essência da palavra, realmente, aquilo que uma pessoa, na sua missão ao vir ao mundo, realmente cumpre com excelência. Então, o nosso objetivo aqui era exatamente evidenciar esse legado, evidenciar a grandeza desse cidadão, dessa figura, que lamentavelmente Itapajé perdeu, mas que, como já foi dito aqui, acredito que o que serve de alento é que essa missão a ele dada foi cumprida com excelência, cumprida com maestria. E para a gente finalizar, mano, eu queria lhe agradecer por estar vindo aqui. Geralmente falar exatamente de um contexto como esse, em algumas situações, pode até não ser confortável, porque rememora exatamente o momento do falecimento, a dor da partida. Mas como o nosso objetivo de fato era esse, né, era evidenciar esse legado deixado pelo doutor Fernando, eu lhe agradeço por estar aqui com a gente e poder compartilhar até outros momentos, outros detalhes que evidenciam essa grandeza que foi o doutor Fernando. Obrigado e parabéns a toda essa história, junto com a do doutor Fernando, que a família de vocês construiu ao longo desses anos e que tanta contribuição deu ao município e tem dado ao município de Itapajé, mano.
Clésio, eu tenho que agradecer, estou aqui gratificado, tá? Tanto eu como a nossa família. E também agradecer aos ouvintes e aos internautas da Rádio Atitude, a toda a equipe da Rádio Atitude, do presidente ao faxineiro, pela criatividade de vocês, pela competência de vocês e principalmente pelo profissionalismo, tá? Isso é fundamental. Profissionalismo é fundamental, porque você consegue ser respeitado, você transmite segurança. Verdade. Sabendo que vocês de imprensa são formadores de opinião. Então, é muito importante a Rádio Atitude aqui em Itapajé, na região. Muito profissionalismo de vocês, criatividade, esse programa aqui que vocês criaram. Itapajé em Ação, né? Cidade em Ação. Cidade em Ação, é extraordinário, rapaz. É uma coisa extraordinária. Que hoje, antes de vir para cá, eu já me sentia confortado. Porque aqui alivia a saudade. A gente só consegue conviver com ela. Mas hoje estou bem mais aliviado. Muito obrigado a você, Clésio, aos meninos que estão aqui no estúdio com a gente, a toda a Rádio Atitude, do Bastos, nosso diretor-presidente, e uma boa tarde a todos os ouvintes, internautas, e a vocês também um excelente final de semana. Muito bem. Transmita o nosso abraço também aos demais familiares. Obrigado. 1h mais 41 minutos, 1h41, portanto, concluímos aqui mais uma edição do nosso Cidade em Ação aqui na sua 96. A você um forte abraço. Sábado que vem a gente tem um novo encontro e a gente conta com o carinho da sua audiência. Na sequência está vindo aí Walter Mendes e o Só Saudade aqui na sua Atitude. Se você precisa de medicamentos com os menores preços e o melhor atendimento, então você já sabe, né? Vem para a Farmácia do Jauro. Aqui temos farmacêutico de plantão para sua maior segurança. Farmácia do Jauro, centro de Itapajé, na Praça do Jauro. Acione o nosso teleentregas 3346-1059 ou WhatsApp 99249-9197. Entregas em toda a sede do município, sem taxa adicional. Farmácia